Cada vez mais nos deparamos com histórias terríveis de pessoas que foram falsamente acusadas de estupro, assédio ou agressão e que acabaram tendo a vida destruída por conta disso, às vezes literalmente. Mesmo assim, os autores das falsas acusações dificilmente são punidos e, inclusive, há grupos políticos que defendem essa prática. E atenção, defendem não significa apoiem, eles defendem no sentido de impedir que algo seja feito a respeito. Mas como é possível que um crime tão grave quanto o de acusar alguém de ter cometido um crime hediondo siga sem ser devidamente punido? Bom, o feminismo gosta de dizer que existe uma tal de cultura do estupro, para enfatizar que esse é um crime que não está sendo devidamente controlado. Porém, o termo parece um tanto falacioso, uma vez que é de conhecimento geral que nem mesmo os piores criminosos toleram o crime de estupro. Todo mundo aqui sabe muito bem o que acontece com o estuprador na cadeia. Então, como é que pode ser minimamente aceitável acusar alguém falsamente de um crime que nem mesmo os piores criminosos aceitam? Será que é por causa da cultura das falsas acusações? E o pior de tudo é que se um cara for preso por acusação falsa de estupro, ele fatalmente vai ser estuprado, não só uma, mas múltiplas vezes. E isso não é mera ficção, como prova o caso do Eberson Lima de Oliveira. Preso injustamente por uma falsa acusação, ele foi violentado por 60 detentos e contraiu AIDS. Pois bem, a desculpa utilizada pelas pessoas que defendem que a falsa acusação não deve ser encarada como um crime hediondo é que o estupro, o assédio e a agressão doméstica já são crimes subnotificados, e se as falsas denúncias forem punidas com o rigor que merecem, elas irão inibir mais ainda as denúncias reais. Somado a isso vem o fato de que, supostamente, as falsas acusações corresponderiam a um número muito pequeno de casos, como se fossem irrelevantes perto do problema real que são os crimes acusados. Talvez você já tenha visto essa imagem circulando na internet, que justamente embasaria esse argumento. Nela podemos ver que a maioria dos casos não são reportados às autoridades e que o número de falsas acusações de fato é praticamente nulo estatisticamente falando. Mas afinal de contas, essa imagem está correta? Ela representa fielmente um cenário real? E a resposta é... não. Provavelmente você não está surpreso, né? Bom, essa imagem de fato foi montada com base em dados reais, porém, ela é no mínimo muito desonesta. É praticamente impossível dizer com precisão qual a proporção real entre falsas denúncias e denúncias verdadeiras, porque o resultado de estudos sobre o tema variam de 1,5% a 90%, dependendo do método utilizado. Não, você não entendeu errado. Existem estudos que apontam que 1,5% das denúncias são falsas e outros que apontam para 90%. O que significa que apenas pegando um estudo aleatório e apontando o resultado percentual dele, a gente não prova basicamente nada. Por isso, a gente precisa entender qual o critério utilizado para quantificar falsas acusações. Vamos começar justamente pelo critério utilizado nessa imagem aqui e entender o porquê dela ser tão desonesta. Os estudos que apontam percentuais tão baixos de falsas acusações são aqueles que levam em conta o processo por falsa acusação. Ou seja, esse número não é o número de acusações falsas, mas sim o número de acusações falsas que se tornaram processos. Para se ter ideia, o caso da Nájila, que acusou falsamente o Neymar, não entra nessa conta. Na verdade, se a gente for colocar a Nájila nesse gráfico, ela estaria sendo representada como uma dessas pessoas daqui. Ela processou e perdeu. O Neymar ainda não abriu um processo contra a Nájila, mas se abrir, não vai ser por falsa acusação de estupro, e sim por calúnia e difamação. Quer outro exemplo de caso que não apareceria no gráfico? Esse aqui. The girls tried to accuse the man of sexual assault, a move he says could have ruined his life. Scott Frolick has more. Owner Yesa actually had the camera hanging from his rear view mirror in his cab, had signs around the cab saying, "You are on camera, I am recording." Despite that, when the girls got into the cab outside a local bar, they started to want to smoke, which is illegal. Stoner pointed that out and said, "You cannot light up, it'll be a $500 fine." There was some swear words thrown around. At that point, he got to the destination the girls wanted. It was a $13 fare. The girls said, "We're not going to pay." He threatened to call the police. That's when the girls said to the bystanders nearby that the cab driver had tried to assault them. They called police. But I want you to listen and watch the girls inside the cab. You can see some of the videotape for yourself. Here it is.
No, you. I'm not looking for you. Come on, Now, after the police arrived at the scene, they talked with everybody involved, and that's when the cab driver said, I've got tape of this incident. Come take a look. The police did. They looked at the tape, they reviewed the tape, and they said there would be no charges. They had no evidence of any kind of assault, sexual or otherwise here. There are no charges. But that's when Soner Yesa said, well, what about my reputation? Had I not had this tape, he told me, I would have been probably charged. I would have lost my marriage. I could have lost and would have lost my job just based on the charges, no matter what happened after that. So he wanted the girls charged. Police decided, though, to close down the case, saying there wasn't enough evidence either way. So now he's looking for a civil remedy, and he is looking for $60,000 in damages from those girls. Pois é, o cara gravou a falsa acusação de estupro, mas não conseguiu abrir um processo porque a polícia alegou falta de provas. Ué, mas no vídeo não diz que ele abriu um processo contra as meninas? Sim, só que o processo é por danos morais, ou seja, não entra na conta. E aí, será que esse é um critério justo para se utilizar na hora de calcular um número de falsas acusações? Acho que já ficou bem óbvio que não, né? Falam tanto que o estupro é um crime subnotificado, mas na hora de defender um argumento escolhem justo o método que mais subnotifica as falsas acusações, só para fazer parecer que elas quase não existem. Isso é o que eu chamo de desonestidade. Até porque essa imagem separa os casos julgados dos outros que não foram para os tribunais. Só que com as falsas acusações, não tem esse mesmo cuidado. Eu poderia ser igualmente desonesto e pegar um estudo qualquer que aponta para 80% de denúncias falsas, sem explicar qual foi o método utilizado, e aí o gráfico ficaria desse jeito. Porém, eu não faço isso porque eu sei que essas fontes que indicam 80%, 90% também não são lá muito confiáveis, ou elas estão tratando os números de uma forma muito específica. Se você parar para pensar, a própria natureza de uma falsa acusação já torna mais difícil de notificá-la corretamente. Afinal, inúmeras delas podem acabar sendo sentenciadas sem jamais serem descobertas. Para você saber que uma acusação é falsa, é necessário que haja uma investigação capacitada o bastante para apontar a falsidade da mesma, o que nem sempre ocorre. Ou seja, muitas falsas acusações acabam entrando nas estatísticas como acusações reais, o que torna ainda mais complicado de chegar em um número preciso de casos. Então, dito isso, agora que nós já vimos que não se pode simplesmente confiar em qualquer estatística sobre falsas acusações que encontramos aí pela internet, eu vou compartilhar com vocês vários dos números que eu encontrei enquanto pesquisava, pra gente não ficar só em um dado ou em outro. Vamos lá. Em 2010, nos Estados Unidos, um cara chamado David Lizak fez uma pesquisa universitária em que ele coletou 136 casos locais de acusações de estupro ao longo de 10 anos e constatou que apenas 8 se provaram falsas, ou seja, 6% dos casos. Por ser uma pesquisa relativamente pequena, ele aplicou ali uma margem de erro de 4 pontos, comparou com outros estudos, e aí ele chegou na conclusão de que as denúncias falsas representariam de 2 a 10% das denúncias totais. Esse número é parecido com um levantamento mais confiável realizado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos nos anos 90, que indicava que 8% das denúncias investigadas entre 96 e 97 se provaram falsas. Mas, como dito anteriormente, o critério usado para definir o que é uma denúncia falsa pode alterar totalmente o resultado da pesquisa. O sociólogo Eugene Canning realizou um estudo de 9 anos e constatou que em mais de 40% dos casos analisados, o autor da denúncia eventualmente admitia que não houve estupro. E esse mesmo cara também analisou estudos de 2 grandes universidades e descobriu que 50% das acusações foram desmentidas pelos próprios acusadores. Mas talvez esses casos não tenham entrado nas estatísticas anteriores, que ficaram entre 2% e 10%, porque a admissão ocorreu após o abusador ser condenado, ou seja, tratando a denúncia como real, apesar de ela ser desmentida anos depois. Também são casos que não entram na conta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, pois eles utilizam um critério mais objetivo para definir as denúncias falsas. São apenas os casos de estupro analisados com evidências de DNA que excluíram o principal suspeito. Prosseguindo, Linda Fairstein, diretora de um distrito criminal de Nova York, afirmou que há uma média de 4.000 relatos de estupro por ano em Manhattan, sendo que metade deles são falsos. Beleza, mas só tem estudos e depoimentos gringos sobre o tema? Não tem nada sobre o Brasil? Bom, de fato não existem dados oficiais sobre falsas acusações de estupro e agressão no Brasil.
mas existem alguns relatos e estudos realizados por alguns profissionais. Em 2012, a psicóloga forense do Tribunal de Justiça, Glícia Barbosa de Matos Brasil, afirmou que 80% das denúncias de abuso sexual que chegaram até ela eram falsas. No entanto, há um porém aí que muitas vezes não é divulgado. A psicóloga se referia apenas aos casos de abuso infantil. O tema que ela tratava, inclusive, era a alienação parental. A psicóloga relatou que na maior parte das denúncias o casal vinha de um divórcio e a mãe alegava o abuso paterno para garantir que o pai não pudesse se aproximar do filho. O psicólogo Lindomar Darós, que atua na Vara da Infância e Adolescência de São Gonçalo, corrobora em parte com o discurso de Glícia e aponta que, segundo ele, 50% das denúncias de abuso sexual recebidas são forjadas. Em 2014, a psicóloga e advogada Alexandra Ullman afirmou que a média de falsas acusações de abuso sexual no Rio de Janeiro é de 7 a cada 10. E em 2017 tivemos ainda a declaração da juíza Gleide Bispo Santos, que é responsável pela primeira vara da infância e da juventude de Cuiabá, afirmando que por lá o cenário é idêntico. Ou seja, no mínimo, nas varas familiares, está bem claro que as falsas denúncias são equivalentes, se não até mais numerosas do que as denúncias reais. Sem contar que esse é um fenômeno que tem crescido a cada ano. Essas são as informações mais relevantes que eu encontrei sobre o tema, o que significa que, na maior parte dos casos, a gente está usando como base pesquisas gringas com metodologias específicas e muitas vezes pouco confiáveis para pautar a discussão. É impossível afirmar com convicção que mais da metade das acusações de estupro são falsas, como muitos estudos apontam, da mesma forma que é impossível afirmar que as acusações falsas são a minoria, como outros estudos apontam. Porém, ao que tudo indica, o número de acusações falsas é grande o suficiente para ser levado a sério e duramente criminalizado o mais rápido possível. É verdade que punir uma falsa acusação pode inibir alguém de fazer uma acusação real? Bom, pode ser sim que isso aconteça. Porém, também é verdade que não punir uma falsa acusação dá margem para que cada vez mais essa prática se popularize. Sem contar que a punição de um crime hediondo não pode servir de justificativa para não punição de outro crime hediondo. É como se a gente decidisse não punir o homicídio, por causa das pessoas que ficam com medo de reagir a um assalto e acabar matando o assaltante em legítima defesa. Não, pera aí, mas legítima defesa não é crime. Sim, denunciar um estupro que aconteceu também não é. Só que a pessoa pode ficar com medo de denunciar ou de reagir e ir presa depois porque foi incorretamente julgada. Eu sei que parece uma comparação super forçada, ou que é uma comparação super forçada, mas a lógica por trás do pensamento é a mesma. Não vou denunciar essa pessoa que me abusou porque eu posso ser preso. Eu não vou atirar nesse assaltante porque eu posso acabar matando ele, e aí eu vou pra cadeia. Ok, talvez até tivesse uma comparação mais próxima que eu pudesse fazer, não consegui pensar nela agora, mas o objetivo aqui é apenas mostrar como essa lógica é totalmente deturpada. Estupro é um problema real que deve ser duramente punido? Sim, certamente que é. Por mim pode ser mais punido do que é hoje. Mas e a falsa acusação de estupro? Ela não é um problema real que deve ser duramente punido? Sim, também é. Pronto, acabou a discussão. Como eu disse no começo do vídeo, muitas pessoas já tiveram a vida totalmente destruída por causa de uma falsa acusação. Essa semana mesmo, um cara se matou por causa disso. E eu fiquei sabendo recentemente de um menino que morreu espancado porque acusaram ele falsamente também. E os responsáveis por esses absurdos, as pessoas que inventaram a mentira, que acusaram falsamente, estão aí, bem de boas, vivendo as suas vidas como se nada tivesse acontecido, como se não fossem responsáveis por ter acabado com a vida de outro ser humano. Isso é hediondo e deve ser tratado como tal, você gostando ou não. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido bem informativo para vocês, que tenha trazido números aí que possam alimentar discussões saudáveis sobre o tema e que a gente possa discutir com base mais em fatos, dados e estudos e não só com base em achismos e pegando imagens que a gente nem sabe quais são as fontes, de onde veio aquele estudo, por que tá assim daquele jeito. Bom, é isso. No mais, deixa aquele like. Esse vídeo deu trabalho para fazer, então vai ser muito bom se você puder deixar um like, um comentário, compartilhar aí com seus amigos, com outras pessoas. Se você puder, também me ajudaria muito se doasse pro meu Apoia-se. O link tá ali na descrição do vídeo, então, por favor, dá essa força. E se não puder, também me ajuda se você for lá no meu Deezer, Spotify, escutar as minhas músicas, porque realmente vai me dar uma força bem legal. No mais, é aquela coisa, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. E é isso. Muito obrigado pela audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo. Valeu, até mais. Fui!